Olá, na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão de um livro infanto-juvenil muito interessante, a começar pelo título. Tudo depende de como você vê as coisas. É de Norton Juster, ilustrações de Julius Pfeiffer, publicado pela Companhia das Letras. A minha edição é de 1999. É um livro muito interessante, como nós já podemos perceber pelo título, porque esta é realmente uma verdade. Tudo depende do modo como nós vemos as coisas. Dizem, inclusive, que a beleza das coisas não está nas coisas em si, mas nos olhos de quem as vê. Então, o que acontece? A personagem principal, que é Milo, como ele não sabia bem o que fazer na vida, ele acaba embarcando numa viagem onde ele não vai passar por nenhum lugar comum. Vou ler o que diz na contracapa. Conhecerá, por exemplo, uma cidade cuja economia se baseia na produção e no comércio de palavras. E vai cruzar com personagens um tanto desagradáveis, tais como a dúvida atroz, a desculpa esfarrapada, um ministro especializado em empurrar com a barriga. Mas vai conhecer também personagens de bem com a vida, como a doce rima e a razão pura. Ao voltar para casa, Milo começa a achar muitas coisas interessantes. Mas se ele tem motivo para se sentir assim, eis uma questão em aberto, porque afinal, tudo depende de como você vê as coisas. Na orelha do livro, diz o seguinte: a certa altura, Milo, o protagonista desta história, conversa com um personagem que lhe diz: posso ver tudo o que está dentro, atrás, em volta de, coberto por, o que vem depois de qualquer coisa. Na verdade, a única coisa que eu não posso ver é aquilo que está diretamente diante do meu nariz. Milo então lhe pergunta: isso não é um pouquinho inconveniente? O outro responde: um pouco, mas é muito importante saber tudo o que existe por trás das coisas. E minha família cuida do resto. Meu pai prevê as coisas, minha mãe revê as coisas, meu irmão entrevê as coisas, meu tio vê o outro lado de todas as questões e minha irmã Alice vê o que existe por debaixo das coisas. Esse diálogo não deixa de ser um resumo do que vai ser encontrado aqui dentro desta obra, porque, na verdade, nessa conversa fica muito claro o X da questão, que é aquilo que nomeia o livro, que tudo depende de como a gente vê as coisas. É um livro bom para os adolescentes, aqueles que estão nessa idade infanto-juvenil, mas ele também é muito interessante para os adultos que gostam de ler. Então, a dica de hoje: tudo depende de como você vê as coisas.